Esse nosso encontro aqui é um encontro de três loucos por literatura. É isso. É isso que eu queria dizer. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês era que vocês falassem um pouco do processo que foi do lançamento do livro até ela se tornar minissérie. Quando eu escrevi o Dois Irmãos, eu não tinha ideia de que ele seria filmado, né, adaptado. O interesse em adaptar o Dois Irmãos começou em 2001, salvo engano. 2002, foi na Bienal do Rio, pouco tempo depois de eu ter publicado o romance. Eu cheguei no Dois Irmãos, na verdade, a partir de uma entrevista que eu li do Milton. E eu me lembro que você falava uma coisa muito bonita, que você dizia, acho que para ser um escritor você precisa ter vivido coisas muito fortes no início da sua vida, na infância, na juventude, enfim, e depois precisa de um tempo para isso, né? Que você dizia, precisa de um tempo de maturação para isso se tornar literatura. Eu achei lindo aquilo, fiquei super emocionada. E aí eu falei, vou comprar um livro dele, porque isso foi em 2002, né? O relato você tinha lançado quando? Em 89. E aí eu fui à livraria e o primeiro livro que tinha na frente era Dois Irmãos, eu comprei. Aí eu não dormi essa noite, os personagens estavam vivos ali, como aquele narrador me levava para dentro daquela história, daquele lugar que eu nunca tinha ido. E ao mesmo tempo não tinha nenhum exotismo naquilo. Aquela história poderia estar acontecendo comigo. Eu me reconhecia ali naquela família e eu me emocionei. Enfim, eu me comovi muito, amanheci o dia chorando, enfim, foi uma coisa bem visceral, assim. Eu já era roteirista na época. Falei, bom, é incrível essa história. Ela é universal, mas, além de tudo, ela tem uma estrutura aqui, essa saga. E, na época, eu trabalhava num departamento aqui na Globo. Então, eu fiz um parecer do Dois Irmãos, sugerindo que fosse feita uma minissérie entre 10 ou, no máximo, 16 capítulos. E aí, em seguida, eu encontrei o Milton na Bienal. A Maria quis filmar, quis escrever o roteiro, gostou, se apaixonou pelo romance, gostou tanto que eu também fiquei comovido. Quando você encontra um leitor fervoroso, você fica satisfeito. E depois, eu acho que foi em 2006, o Luiz incluiu Dois Irmãos num projeto chamado Quadrante, que ele adaptava romances ou contos de várias regiões do Brasil. A Maria já tinha começado a fazer o roteiro, ela demorou anos para escrever esse roteiro e o Luiz Fernando demorou anos também para filmar e todo mundo demorou. Quais os elementos da obra você acha que fizeram você acreditar que não havia habilidade para adaptar para a TV? Tinha muita ação, né? Contém muitos acontecimentos na história, acontecimentos dramáticos, tem drama, tem personagens que estão vivos ali. Você tem irmãos gêmeos que você poderia, se fosse numa dramaturgia esquemática, fazer o gêmeo mau e o gêmeo bom. Eles até quase resvalam nisso, porque um fica muito quase demoníaco, né? Em contraste com o outro gêmeo, mas você vai um pouquinho mais a fundo, você vê que não é isso, né? Todo mundo tem razão para ser o que é naquela história. E agora seria legal ouvir o Luiz O Luiz, Fernando, né? Falar que nós já falamos muito, já falei muito. Apesar da história ser um grande épico emocional, ela é uma história que se passa dentro do âmbito da família. Ela é uma história de, não sei, 6 personagens, 8 personagens. Então a gente está aqui, não é, viajando, falando milhares de cruzamentos, de emoções, de memórias, mas que são evocadas por meia dúzia de personagens. Então isso, em termos de produção, tecnicamente falando, né, cenários, etc., ela é muito concentrada, ela tem uma dramaturgia muito concisa, ela é quase uma peça de teatro, né? Então isso facilita em termos de produção, não de realização. Realização é uma outra coisa. Como é que esses 6 personagens ficam em pé, de carne e osso, passando pelo esse mundo emocional, espiritual,
e a questão desse outro personagem invisível, que é a memória e o tempo, né? Como é que você inclui isso dentro dessa casa? Porque os personagens contracenam com o tempo que escorre, que passa como um rio. O livro é um rendado de tempo, espaços, memórias, afetos. E a adaptação, ela conseguiu ser a síntese disso. Um dos grandes valores do romance é, ao mesmo tempo em que você conta a história desses 6 personagens, você paralelamente, né, você está contando a história do país no século XX. A voz do Nael, do narrador, está nos anos 80, entende? Então você tem um arco temporal impressionante, histórico, com H maiúsculo, que rebate nos quartos, nos corredores, na mesa da família. Você, com isso, você alça a literatura a uma literatura que ela é ficcional, mas ela está dialogando com sociologia, antropologia, a história das imagens, da construção das imagens. Porque se você está falando de memória, então como é que era a memória de 1920, 30? Que cor tinha? Qual era a palheta das roupas? E em 50? E no pós-guerra? Que lente se usava? Como era a música? E a ancestralidade árabe? Você está fazendo um painel histórico, antropológico, que estão todos nas entrelinhas. Mesmo a Manaus, não é uma Manaus exótica, não é uma Manaus de cartão postal. É um recorte de uma Manaus também muito rigoroso. Tem muita reflexão e muita autocrítica sobre o que virou Manaus. Porta-voz do tempo é o Nael. Ela seria outra história completamente diferente se ela fosse narrada por uma outra pessoa. Quer dizer, a memória inventa mesmo quando ela quer ser fiel ao passado. A gente está fazendo uma coisa que é realista, mas não é, porque é o ponto de vista de alguém. E tem uma questão também que eu notei e noto no trabalho do Luiz Fernando, eu acho desde o início, que é um realismo que recusa a reprodução do real, que recusa o documentalismo naturalista, por exemplo. Como que ele elabora essa transcendência desse naturalismo, não como exclusão do realismo, ao contrário, mas vamos dizer, uma inclusão de cenas que trabalham com uma imaginação produtiva. Se quando nós estamos diante de um livro, ou quando nós entramos numa sala de cinema, ou numa sala de teatro, nós entramos para reencontrar, reconectar com a vida. Mas se naquela leitura, naquele filme, quando se acende a tela, não houver uma mínima diferença entre a vida que você está vendo na tela e a vida que está lá fora, não faz o menor sentido você entrar na sala de cinema, você abrir um livro. Essa diferença é a linguagem. É a linguagem. São coisas muito sutis. São duas coisas totalmente diferentes, um livro e uma minissérie, um filme. Você tem que criar um novo original, na verdade, assim, né? É melhor pensar em duas linguagens bem diferentes, em que uma fala da outra profundamente. A construção disso tudo que a gente está falando aqui, às vezes uma vírgula a mais, você perde a linguagem, passa um outro sentido. Se eu deixo um segundo a mais do rosto de determinado personagem, ele deixa de ser cômico e passa a ser trágico. Ele deixa de ser cômico e passa a ser tragicômico, patético. Agora, tudo isso nos é transmitido como um vírus pela obra principal. Nós somos aquelas formiguinhas que trabalham a síntese desse negócio todo.